Vai ser tremendo. Existe uma passagem em 1 aos Coríntios, capítulo 2, muito conhecido da igreja. E principalmente no meio pentecostal, no meio carismático, essa passagem ela é impressionante, ela é muito pregada, estudada, ministrada para a glória do Senhor Jesus. 1 aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Declara comigo: a fé no poder de Deus. Declara comigo: a minha fé precisa estar concentrada, canalizada no poder de Deus. Diga: poder de Deus. Quando a minha fé está alicerçada no poder de Deus, eu tenho segurança, eu tenho paz, eu tenho provisão, eu tenho direção, eu tenho visão, eu tenho discernimento, eu tenho saúde e eu tenho propósito. Posso ouvir um glória a Deus? O que me chama a atenção, boa noite, apóstolo Wagner. Glória a Deus, aleluia, amém? Dá um oi aí, apóstolo. Glória a Deus, aleluia. A paz, apóstolo Sérgio Saudade, Lopes. hein, apóstolo? Quanto tempo, hein? Faz tempo que a gente não se vê, viu? Muita saudade do Senhor. Aleluia. E a paz aos demais pastores, a paz a todos, amados. Amém. Nós, para quem não sabe, o apóstolo Wagner, também o Samuel, minha esposa, bispa, Bia, minha cunhada, minha nora, aliás, minha nora, minha filha, e o pastor Éber, a pastora Angélica, estamos na Europa ministrando nessa missão. Tivemos uma semana juntos ali em Portugal, foi tremendo, para a glória do Senhor Jesus. Então, brincadeira à parte, o apóstolo, nós estávamos conversando hoje, ele falando que estaria hoje à noite aqui, ele falou: apóstolo, quanto tempo, hein? É verdade, né? Já passamos uma semana juntos, a semana passada, chegamos na sexta-feira à noite, mas estamos com saudades. Por quê? Porque nós vimos o que Deus fez, o que é andar na direção do Espírito Santo. É algo extraordinário. Vamos deixar depois os irmãos compartilhar aqui em nome de Jesus, amém? Mas, queridos, eu quero lançar aqui na mesa uma pergunta. Quando o apóstolo Paulo foi à igreja de Coríntios, ele não quis saber o que estava havendo com a igreja. Ele não tomou nenhuma informação. Ele chegou lá não como mestre. Ele chegou lá como profeta de Deus. Porque como mestre, ele declarou: eu não fui até vocês com palavras de sabedoria humana, porque ele tinha conhecimento. Ele era um mestre. Ele era um poliglota. Ele falava vários idiomas. Ele falava o grego. Ele falava o latim. Ele falava o aramaico, o hebraico. Ele falava o árabe. Bem? Ele era fluente nas línguas. Além do mais, ele era um homem que tinha conhecimento teológico. Então, ele era um mestre, criado aos pés de Gamaliel, mas conhecimento das leis e das letras. Bem? E quando ele teve um encontro com Jesus, ele abriu mão de todo o conhecimento natural, de toda a cultura que ele tinha, para receber a cultura de Cristo. Ele foi cheio do Espírito Santo. Lá para Subicoma Neguébia. E ele agora, cheio do Espírito Santo, começa o ministério dele. E Barnabé vai se lembrar dele, porque ele estava esquecido.
mas não esquecido por Deus. Os homens podem até esquecer de você. As pessoas podem até esquecer de você, mas se você estiver na presença de Deus, Deus não se esquece de você. Aleluia. Glória a Deus. Olha aqui essa chave para você. Se você estiver na presença de Deus, Deus nunca vai se esquecer de você. Porque Deus sabe, que Ele pode contar com você. Que Ele pode contar com você. E Barnabé recebeu esta instrução do Espírito Santo. Foi buscar Saulo de Tarso e trouxe para a igreja de Antioquia. E lá, Saulo de Tarso é cheio do Espírito Santo, é renovado, já tinha sido batizado com o Espírito Santo, mas ele está agora diante de uma igreja apostólica, uma igreja profética, uma igreja onde o Espírito Santo fala, uma igreja onde o Espírito Santo preside. Assim começa o ministério de Saulo de Tarso. Depois nós conhecemos muito bem o ministério do apóstolo Paulo. E agora Paulo, nas suas cartas, ele vai escrever aqui: eu fui com demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na minha humanidade, para que a vossa fé não se apoiasse na minha inteligência, na minha expertise, para que a vossa fé não apoiasse no meu conhecimento, na minha sabedoria humana, mas para que a fé de vocês se apoiasse estritamente no poder de Deus. Então eu pergunto para vocês, por que muitos homens e mulheres de Deus, que foi até um assunto que a gente conversou hoje à tarde, o pastor Heber vai lembrar, que começam bem, começam debaixo do mover do Espírito, tem até um ministério de demonstração de Espírito e poder, mas depois de muitos anos, não acontece mais, não flui mais. Maqueiam, é uma maquiagem, e fica somente na área do ensino. Por que isso? Por que isso? Por que some aquela unção, aquele mover, aquele fluir, aquelas curas, aqueles milagres que havia no ministério daquele homem? Não acontece mais. Por que isso? Pastor Márcio, por aí. Eu acredito, apóstolo, e não sei se é de acordo com os irmãos aqui, mas eu acredito que à medida que a pessoa não tem mais fome, não tem mais sede, não está mais à disposição do Espírito, ela perde o gás, vamos dizer assim. A Bíblia conta que quando o povo andava pelo deserto, era necessário ter os cortadores de lenha e os levadores de água. Ninguém queria ser, porque dá trabalho, porque cortar lenha no deserto dá trabalho, porque buscar água, onde achar lenha, mas era necessário a lenha. É necessário dentro do ministério que todos nós temos, e não são só pastores, e não são só profetas, ou não são só apóstolos, mas é necessário aquela sede, aquele desejo da unção, aquele desejo de estar aonde Deus está, não onde Deus passou. Muitos de nós acreditam que é bom estar onde Deus passou apenas, porque a unção passou por lá, porque houve manifestação naquele lugar, mas é necessário estar onde Deus está. Eu vejo um exemplo muito claro disso na Bíblia, quando o Espírito Santo desceu e foi manifestado em Jerusalém, e a igreja de Jerusalém começou a crescer, e eles fizeram até um conselho de Jerusalém, os apóstolos, mas só que a ordem não era só Jerusalém, a ordem era Jerusalém, era Samaria e até os confins da terra. A ordem, eles ficaram onde Deus estava apenas, onde Deus havia passado, mas não cumpriram a ordem. Quando há o comodismo dentro do nosso coração, quando Deus estabelece uma ordem, uma missão, Ele tem um plano claro para cada um de nós, a presença dEle todos os momentos nos mostra qual é o propósito, qual é a direção, qual é a missão. E se nós nos acomodarmos,
a unção vai e você fica. Essa é a minha experiência, Pedro. É a sua experiência? Porque eu, infelizmente, teve um período da minha vida que eu passei longe de uma cobertura espiritual, de um pai que eu tinha, um pai tremendo, que se chama, não sei se vocês conhecem, Apóstolo Sérgio Lopes. Cutucou, agora vai ter que aguentar. E por esse momento, até no começo, a unção continuava. A unção continuava, aconteceu milagres. Uma moça foi curada de câncer na garagem onde nós iniciamos o ministério. Acontecia milagres, era revelação, mas com o tempo, por não ter cumprido a missão, a motivação se esfriou. E quando a motivação se esfria, se você perder a unção, meu irmão, você não tem mais nada. Você pode ter dinheiro, você pode ter bens, você pode ter tudo que você imagina que possa trazer conforto e alegria à sua carne. Mas se você não tiver a unção, ai, calabashebe, e eu não abro mão dessa unção, Aleluia. eu não abro mão dessa unção. E a obediência é algo tremendo também, é outro ponto, é a obediência, é obedecer, porque na maioria das vezes a unção te pede coisas que vai além do seu limite, talvez. Além da sua entrega. Além da sua entrega. E você tem que obedecer, porque se você obedecer, a unção, ela flora e faz aquilo que ela determinou a fazer lá em Salmos 139, que todos os nossos dias estão escritos. A palavra já está escrita e ela é certa, ela não muda. A palavra de Deus, ela não tem divergência, ela não muda, ela continua sempre a mesma e ela vai cumprir o propósito, querendo você ou não, podendo você ou não, tendo você ou não. Amém. É assim. Glória a Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Posso falar? Amém, AP. Nós temos um grande modelo aqui, né? Nós temos uma grande referência que é o nosso apóstolo e eu acho que uma das coisas mais fortes que ele tem ensinado para a gente ao longo de todos esses anos é que o evangelho é simples, entendeu? O evangelho ele é muito simples. A tendência natural das pessoas é complicar, né? Eu lembro de uma passagem na vida do Kenneth Hagin, e eu ouvi ele comentar isso, dizendo que no início do ministério dele, ele pregava e fazia pregações assim, se envolvia com toda a teologia, com toda a hermenêutica possível, e ele pregava, ele chegava em casa, a mulher dele não falava nada. Um dia, 2 dias, uma semana, minha mulher não fala nada. Uma pregação que foi legal, todo mundo gostou, a igreja gostou e tal, mas ninguém falava nada. Aí um dia a mulher dele chegou e falou assim, ele perguntou para ela, ele falou assim, por que você nunca fala nada para mim? Ela falou assim, porque eu não entendo as suas pregações. Só por isso, eu não entendo as suas ministrações. E aí chegou de noite, o Espírito Santo foi falar para ele, conversou com ele e falou assim, olha filho, o evangelho é simples. Você está tentando complicar, você está tentando montar uma história, vamos dizer assim, mas o evangelho é muito simples. A palavra fala em 1 Coríntios 4:20 que o evangelho não consiste de palavras, mas de poder. Né? Então, eu acho incrível isso, entender que quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele não vem simplesmente no seu espírito e fica escondido lá, mas ele vem sobre a sua carne. Nós falamos sobre isso semana passada, né? A sua orelha, os meus olhos, os nossos fios de cabelo, tudo que é nosso no nosso corpo, todos os nossos órgãos, todos os nossos 96 mil quilômetros de veias e artérias, tudo que a gente tem no nosso corpo é impregnado com a presença de Deus, com a glória de Deus. Né? Não só o corpo, mas a alma, o espírito, ele é impregnado da presença de Deus. E o desejo de Deus é que o desejo dele é que quando ele vem sobre nós,
que a gente possa executar aquilo que para o ser humano normal é absolutamente impossível, né? É que ele precisa, quando ele vem sobre nós, ele quer que a gente, sozinhos, né, através, confiando no Espírito Santo, sem a gente estar enxergando na frente, como foi com Abraão, sem enxergar o que viria pela frente, mas que ele confiasse, deixasse Deus trabalhar de forma que o impossível possa acontecer na vida através dessa pessoa. E o desejo de Deus é que realmente o impossível aconteça. Porque for só para acontecer o impossível, eu fico naquela primeira parte do AP. Eu fico no evangelho de palavras. Mas o impossível que Deus pode fazer, quanto mais para você se humilha na presença de Deus, você, como disse o pastor Márcio, você quer se encher do Espírito Santo. Quando você se desconecta da presença de Deus, quando a pessoa não está orando, e o AP sempre fala isso, falando isso esse domingo de novo. Quando eu quero saber como o ministro está, qualquer ministro, qualquer pessoa aqui da igreja, eu peço para ele orar. Eu quero saber como é que ele está. Quando você ora, quando você busca, quando você está lendo a palavra, quando você está estudando a palavra na sua casa, quando você está buscando a presença de Deus, se encher da presença dele, essa capacitação vem naturalmente. E aí aquilo que seria impossível você fazer, você acaba fazendo. Coisas que na nossa vida seria impossível, numa situação normal, a gente fazer, a gente acaba fazendo, né? O evangelho verdadeiro, ele é simples. E o evangelho simples, o evangelho, quando ele é pregado com verdade, com humildade, com obediência, ele provoca reação no mundo espiritual. Né? Ele provoca mudança das coisas, ele gera cura, ele gera transformação. E é isso que nós temos vivido aqui no nosso meio. Quer dizer, hoje, se você fala o orgulho, e uma das coisas que o AP estava falando, por que essas pessoas perdem essa condição? Começam muito bem, muitos começaram muito bem. A gente tem vários exemplos aqui de pastores que começaram muito bem e que hoje estão falando coisas assim, aberrações, coisas bizarras espiritualmente. Começaram muito bem, mas depois começam a achar que são eles mesmos. Depois começam o pastor Márcio usou uma palavra aqui, mas assim, começa começa a abrir mão de um monte de coisa. Então a gente vê isso, essa confusão entrando no nosso meio hoje. Quer dizer, a gente poderia, se a pessoa tivesse permanecido naquela busca dele, eu tenho certeza que ela continuaria, porque nós temos um exemplo aqui de alguém que está quase 40 anos no mundo espiritual, na presença de Deus, sem ter se desviado um momento, depois da conversão dele, não se desviou um momento, e vive essa dimensão de glória e glória cada vez maior. Bom, em primeiro lugar, eu quero exaltar o Senhor Jesus. Quando vocês falam de mim, misericórdia, Jesus. Eu sei, eu vou apanhar depois. Então, assim, o nosso modelo é Jesus. Posso ouvir um amém, amados? Amém. Posso ouvir um aleluia? Nosso modelo de inspiração é Jesus Cristo. Aleluia. E outra coisa, vocês lembram daquela passagem de Sansão? Sansão estava brincando com a unção. Brincando com a unção de Deus na vida dele. Até que um dia ele estava sem unção e não percebeu. Então, muitos cristãos que outrora falavam em línguas, eram cheios do Espírito Santo, hoje não estão falando mais. Outros que outrora estavam indo nos montes, buscando, faziam parte de vigílias, eram fervorosos, hoje não são mais. Então, aquela unção que tinha sobre a vida dele, sobre a vida dela, nem fizeram como Sansão. Pelo contrário, caminharam até sinceros na presença de Deus, tá? Não é o caso. Mas o caso de Sansão foi que ele se envolveu demasiadamente com o mundo da sua época. Perdeu o foco. Esqueceu-se que ele era nazireu, ele era separado para Deus. E nós estamos vivendo um tempo, amados, que nós estamos sendo chamados pelo Espírito Santo para sermos nazireu de Deus. Hoje em dia não dá mais para você ficar cocheando em dois caminhos. Ou você é crente de verdade, ou você é crente de verdade. Porque o diabo está assolando, pastores. O diabo está assolando. E eu vejo muitos cristãos que estão sendo assolados pelo diabo, estão pensando que é Deus pesando a mão neles. E não é Deus não, é o próprio Satanás.
E tem alguns que estão verdadeiramente, digamos assim, vivendo uma vida totalmente sem comprometimento e pensam que estão debaixo da graça, mas estão sendo enganados pelo próprio diabo. Porque a verdadeira graça de Cristo leva você a um comprometimento. A verdadeira graça do Senhor Jesus leva você a um posicionamento. O favor de Deus derramado através do Espírito Santo sobre a sua vida traz constrangimento a você. Quando eu vejo, eu estou de madrugada, pastores, eu não sou melhor do que nenhum de vocês aqui. Eu confesso aqui, eu tenho defeitos, eu tenho falhas. Mas quando eu estou buscando o Senhor e eu vejo aquele derramar do Espírito na minha vida, aquela nossa candarabarrácia, aquela visitação do Senhor, eu fico constrangido, eu fico quebrantado, eu fico diminuído diante da grandeza e da misericórdia do Senhor. Por quê? Porque um Deus tão grande, um Deus tão tremendo, um Deus tão santo, aleluia, um Deus tão poderoso, na Carabasubicô Mareguébia, ainda assim, através da sua misericórdia, ele nos visita. E eu não estou aqui sendo hipócrita, a começar por mim. Eu quero viver o sobrenatural de Deus. Eu já vivi, tenho visto, mas eu quero mais, porque eu sei que Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. E eu não consigo me conformar com pessoas que outrora eram cheias do Espírito Santo e hoje não são mais. Pessoas que eram fervorosas. E há pessoas aqui nesta noite. Nesta noite tem pessoas aqui que eram fervorosas. Nesta noite tem pessoas aqui que eram cheias do Espírito Santo. Na Carabasubicô Mareguébia. Mas uma situação ocorreu na sua vida. E o inimigo da tua alma lançou uma seta de tristeza. E desde então, bloqueou você. Paralisou você. Deformou a sua fé, contaminou a sua fé, e desde então você entrou num questionamento, numa murmuração, mas hoje o Senhor te liberta. Aleluia. Hoje o Senhor te liberta hoje, porque esta noite é uma noite de romper. Aleluia. Hoje o Senhor está nos visitando, e a presença do Espírito Santo nesta noite é uma presença de romper, de quebrar cadeias, em o nome do Senhor Jesus. Pastores. Deixa eu compartilhar algo, AP, continuar isso que o senhor está falando, que nós já viemos conversando durante o dia hoje, irmãos, e o que nós estamos falando aqui é algo muito sério, aquilo que o pastor Márcio falou, que cada um vai falando, vem complementando, né? E eu, assim, para tentar simplificar aquilo que eu gostaria de falar aqui, o que faz muitos perderem, na verdade, esse mover, essa unção, né? Eu creio que é o costume. O se acostumar. Até mesmo isso não é só para ministro, não é só para pastores, isso é para cristãos normais. Que às vezes as pessoas se acostumam a ir na igreja, as pessoas se acostumam que tem que estar no domingo na igreja, tem que estar na quinta, na quarta, vai no automático, né? Ela vai na igreja, aí primeira coisa, ela vai na igreja e não recebe nada. Aí a pergunta que vem, que eu sempre fazia, o que você veio buscar? E a pessoa às vezes nem pensou no que ela foi buscar na igreja. Ela só foi na igreja. E se ela foi buscar nada, e ela voltou para casa e não recebeu nada, tá tudo certo. Deus está cumprindo a palavra dele, está multiplicando. Foi buscar nada e recebeu nada. Por quê? Porque acostumou. Assim é com os pastores também, com pastores cheios de unção, cheios de graça, que vai se acostumando com unção, vai se acostumando com os mistérios de Deus, se acostuma que Deus dá visão, que Deus dá revelação, que Deus dá profecia, que Deus dá palavra. E quando começa a se acostumar, o Espírito Santo se apaga. Sim. Ele se entristece. Quando ele se entristece, ele se apaga, a unção começa a ir embora. Aí quando a unção começa a ir embora, começa a entrar espírito de confusão. Começa a entrar, muitas vezes, aquilo que nós estamos falando hoje, começa a entrar não mais a revelação que vem do céu, mas a revelação que vem do mundo espiritual, que não pertence ao Espírito Santo. E começa a entrar confusão. Justamente. Começa primeiro a revelação do Espírito Santo. É a graça.
E Deus é misericordioso, ele vai dando, ele vai dando. Daqui a pouco não é mais o Espírito Santo, agora é a carne dele, porque ele já se acostumou a entregar a revelação, então ele não quer ficar por baixo, aí ele começa a entregar na carne. Manipulação humana. Misericórdia. Manipulação humana. E tem um monte de gente pensando que é Deus e não é Deus, é a carne. E aí ele fica na carne, ela fica na carne entregando. E daqui a pouco, quando fica na carne, a carne não fica sem um mover espiritual, tanto de Deus quanto do diabo. Aí o diabo entra, aí entra um espírito de engano. Por isso que um pastor, um jovem pastor, que era pregador, o Anderson Silva, ele compartilhou comigo. Ele foi no Rio de Janeiro, que eu indiquei ele para ir numa vigília, e ele compartilhou comigo no Abara São Paulo na época. Eu falei, e aí, Anderson Silva, como é que foi lá? Ele falou, apóstolo, foi um negócio terrível. Como assim? Tinha um monte de profeta lá profetizando, na madrugada, profetizando a Pevagna. E aí eu comecei a olhar aqueles profetas, o Espírito Santo me revelou que era tudo espírito de engano. Meu Deus. Tudo demônio. Ele falou, Senhor, tem misericórdia. O apóstolo me indicou para me estar nessa vigília aqui. Olha que estreito. Ele falou, apóstolo. Eu falei, Senhor, e agora? O Espírito Santo falou, aguarde. Aí, de repente, um outro pastor deu a oportunidade para ele, que era um profeta. Um homem de Deus, muito usado pelo Espírito Santo do Rio de Janeiro. Uma vigília muito conhecida, Heber. Conhecidíssima vigília. Quando o Anderson Silva pegou no microfone e falou, olha, irmãos, feche os seus olhos aí, quero chamar todos os profetas que estão profetizando aí embaixo. Porque ele começava, o pastor começava a pregar, os profetas começavam a sair de um lado para o outro e ficar entregando. Eu quero chamar vocês para profetizar, irmã, o irmão. Chamou uns 20 profetas. Fecha os olhos agora. Ele só falou assim, em nome de Jesus, pode manifestar. Os 20 caíram demoniados, pastor Evandro. 20 profetas. Eu pergunto, o que é que eles estavam revelando? O que é que eles estavam revelando? E estava botando a mão na cabeça de um monte de crente. Olha que perigo, Heber. Botando a mão na cabeça de um monte de crente. Continua, pastor Heber. Amém, Pê, mas isso eu vejo que não é só para ministros, né? Isso é para o cristão no geral, é para todos nós, né? Que é o que o senhor está falando, todos nós estamos dentro desse mesmo barco chamado Igreja de Jesus Cristo, né? E o Espírito Santo, ele se move no meio de todos nós da mesma maneira, e não há, na verdade, aquilo que nós conversamos hoje, que na verdade o menor é o maior no reino dos céus, né? Estávamos falando sobre isso, Israel ainda falou, olha, fale sobre isso na live de hoje, né? Que muitas vezes aquele irmãozinho que está lá fazendo algo para o Senhor, que é de coração, que é na presença do Senhor, que é orando, que é buscando o Senhor, que é aquilo que o pastor falou, está lá todo dia na lenha, está lá todo dia colocando água, está ali todo dia crescendo, alimentando, a presença do Senhor está na vida dele, esse muitas vezes acaba sendo o maior, esse acaba não se desviando, não perdendo a presença de Deus, e muitos que se acostumam com essa unção, que se acostumam com essa presença, eles acabam perdendo. Ficam até famosos. Né? Alguns ficam famosos, conhecidos, né? Então crer não tem nada a ver com ser conhecido, não tem nada a ver com ser famoso, amém? O mais importante é nós sermos famosos no céu, sermos conhecidos no reino dos céus, é lá que nós queremos ser conhecidos, é lá que nós queremos que a nossa fama ela chegue, é claro que nós queremos ver Deus, ele se movendo aqui no nosso meio, queremos que o nome de Jesus Cristo ele seja conhecido através do nosso meio, através da ICP, do rancho, dos profetas, nós queremos e cremos nisso, posso ouvir um amém? Mas nós sabemos que o mais importante é no reino dos céus. É isso que nós cremos, é isso que nós declaramos e profetizamos para a igreja, para aqueles que estão assistindo essa live nessa noite. Amém? Que Deus ele vai mover hoje. E pessoas que realmente estão paradas, pessoas que estão travadas. Deixa eu declarar algo para você que está assistindo essa live, quer seja pelo Zoom, quer seja pelo YouTube, meu irmão. Deus ele não colocou você na igreja para simplesmente ficar sentado num banco. Aleluia. Amém? Deus não colocou você para ficar sentado no banco. Agradeça a Deus, glorifica a Deus por esse banco, mas deixa eu declarar algo para você. Quem não serve para nada na igreja, também não serve para Jesus Cristo.
Amém? Você tem que servir para alguma coisa no reino dos céus. A Bíblia declara que Deus ele entrega para cada um um talento, para cada um uma unção, não importa o que seja. Então não importa se você está desse lado da tela, do lado de cada tela, o que importa é que Deus tem algo para você e não dá para você brincar com aquilo que Deus colocou na sua mão. Amém? É o que o AP falou agora há pouco, que é muito sério. Não tem menor, não tem maior. É a misericórdia, a graça de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um que está desse lado nessa noite. Amém? Eu creio que Deus tem coisas para cada um que está aqui hoje. Deus tem cura, Deus tem portas abertas, Deus tem libertação, Deus tem famílias restauradas. Amém? Eu creio que 2023 ainda pode ser o melhor ano da sua vida. E você que está com um ano, que você está falando esse ano, só o sangue do Cordeiro. Eu creio que ainda esse ano, 2023, pode ser o melhor ano da sua vida nesse pouco mês e meio que está faltando para acabar um ano. Posso ouvir amém, irmãos? Eu creio, eu estou declarando isso desde o começo do ano, tem sido o meu melhor ano, e eu creio que 2024 será melhor ainda do que 2023, para a glória do Senhor Jesus, mas desde que eu não me acostume com a presença de Deus. Desde que eu não me acostume com a unção, desde que eu me acostume com a igreja, que não seja comum. Todo dia tem que ter sede, todo dia tem que querer estar na presença de Deus, todo dia tem que querer buscar o Senhor em oração. Mesmo a oração, ela tem que ser uma disciplina muitas vezes, mas ela tem que ser uma disciplina que não vire costume. Porque se ela virar costume, ela começa a ficar também uma oração que ela não chega na presença do Senhor. Você entra e sai por um costume de orar, e quando você sai, você fala, o que eu orei? E não sabe nem o que orou, porque virou um costume, é diferente de disciplina, né? De estar disciplinado a orar, de entrar na presença de Deus, saber o que colocou diante de Deus, saber o que pediu diante de Deus. É um relacionamento. Posso ouvir um amém, pastor? É um relacionamento. Posso ouvir um amém? Saber o que pediu. Posso falar algo aqui, AP? Amém? Claro, pastor por favor. Márcio, o mistério é lá, mas eu estou vendo uma caixa, amém? Amém. Na sua mão. Amém. Só que essa caixa está vazia. E o Espírito Santo está falando algo para o irmão nessa noite. Amém. Tá pedindo pouco, homem. Tá pedindo pouco. Essa humildade, o Senhor não está colocando ela no seu coração. Quem está colocando é sua mente. Amém? O Senhor quer que você peça mais. O Senhor quer entregar mais para você. Você tem pedido pelos outros, tem clamado pela igreja, tem se ajoelhado, tem jejuado pelos outros e muitas vezes tem deixado. Você fala, Senhor, o Senhor sabe, Senhor. O Senhor sabe, Ele realmente Ele sabe, mas Ele quer que você coloque na presença dEle também as suas petições. Ele quer que você coloque os seus projetos na presença dEle. Ele quer que você coloque projetos grandes, porque Ele tem promessas grandes para você e Ele quer entregar essas promessas grandes na sua mão. Ele não se esqueceu de nenhuma promessa. Ele não tem se esquecido das promessas. E nessa noite eu vejo essa caixa e o Senhor ele manda falar para você que Ele está colocando por conta dEle. Olha, eu estou arrepiado. Meu Deus. Ele está colocando por conta dEle nessa caixa pedidos aos quais o Espírito Santo entregou na presença dEle. Aleluia, porque você tem falado, Senhor, o Espírito Santo intercede, Ele tem intercedido por você, mas o Senhor Ele quer que você peça, Ele quer que você coloque diante dEle pedidos de oração, pedidos seus, pedidos pessoais, pedidos particulares, pedidos para sua família. Tem pedido pouco, homem. Coloque projetos grandes, porque 2024, quem te conheceu não vai te conhecer mais. Quem te conheceu não vai te conhecer mais. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Olha a Bispa Maria de Porto. Olha a capa já funcionando, Bispa. Olha a capa funcionando. Ô, glória. Quem estava lá sabe o mistério. Amém? Glória a Deus, aleluia. Pastor Evandro. Glória a Deus, AP. Uma pergunta que vem a calhar nesses momentos onde as pessoas estão totalmente dispersas, perturbadas. Quanto mais lideranças que um dia, AP, era usado pelo Espírito Santo. Eu lembro da época que eu olhava pastores e multidões entravam nas igrejas e muitas almas eram entregues para Jesus. Muitas pessoas aceitavam Jesus. Por quê? Porque aqueles homens, cheios do poder do Espírito Santo, na autoridade, com profecia, com libertação, com palavra,
A igreja, ela era gigante, muitas almas se rendiam. Aí você olha nos dias de hoje, o quão difícil é você ganhar almas para Jesus em relação a 30, 40 anos atrás. Sendo que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E há diversos fatores, apóstolo, que levam um homem a esfriar. Há diversas, a gente pode pegar, é fantástico a gente ver a posição do pastor Célio, do pastor Márcio, do pastor Heber, e logo aí do pastor Elias e do AP Wagner, e do apóstolo, que vai agregando um pacote e a gente pode compilar isso e ver que são diversos fatores que levam um homem e uma mulher que um dia flutuavam nas ondas do Espírito, nadavam de braçada, se aprofundavam, entravam nos mistérios, tinha essa autoridade, essa unção. E hoje? Hoje, como estão? Secos, sepulcro caiado, estão, é só uma aparência. O AP diz, é uma maquiagem. O que leva o ser humano, o que leva um homem de Deus, uma mulher de Deus que um dia experimentou, entrou no Santo dos Santos, entrou no lugar da oração, buscou, foi monte, desceu vale, fez um monte de coisa que fazia essa pessoa ser fervorosa. E hoje, nem nós acompanho muito também a internet, pastor Célio, quanta heresia, quanta coisa sem nexo, sem contexto, sem visão nenhuma, e isso entrando dentro das igrejas. E o AP falava, e eu vivi isso, pastor Heber. Eu estava numa vigília, aonde virou baderna, eu desci correndo quando eu vi muita pessoa, um colocando a mão na cabeça do outro, e perdeu o controle, e eu falei, o quê? E o Espírito Santo falou, sai fora, sai correndo, filho. Eu e a pastora, saí correndo, por quê? Espírito de confusão, carne. Para quê? Porque a hora que isso passa, transmite, porque Paulo recebeu a unção de Ananias ali, quando ele foi imposto as mãos, e a imposição de mãos é sério. E essas pessoas estão aí impondo mãos e declarando esse espírito de rebelião, esse espírito de confusão, esse espírito de carne no meio das igrejas. Estão matando, né? Estão matando o Espírito Santo nas igrejas. Mas o que leva essa pessoa que um dia era cheio do poder, cheio da graça, cheio da unção, o que leva uma pessoa a esfriar? Que leva um homem ou mulher de Deus a esfriar? Diversos fatores. Mas a gente não pode esquecer de algo que foi bem dito nessa mesa. Nós somos sal da terra, luz do mundo. Aleluia. E o sal, ele além de tempero, ele traz sede. Quando você come uma comida salgada, você quer beber água. E se você não tiver sede todos os dias, e como disse os pastores aqui, se você não querer mais, se você não se acomodar, hoje você vê na igreja, e a ICP Casa do Pai, os mistérios que rolam no nosso meio, onde nós estamos, a gente vê milagres acontecendo diariamente, e a gente não pode olhar assim é comum. É simples isso, pois amanhã eu quero ver o paralítico levantar da cadeira de roda, depois eu quero ver o cego enxergar, depois eu quero ver o canceroso ser curado, mas isso só vai acontecer por quê? Porque nós temos que manter essa sede, mas aí entra os fatores, dinheiro, como foi falado, fama, status, poder, posição, tudo isso o diabo ele leva, porque o diabo não tem nenhuma legalidade se o ser humano não dá para ele. Pastor Evandro, o diabo é sedutor. O diabo, ele faz isso desde o começo. Ele conseguiu fazer isso com Adão. É verdade. E Adão caiu no pecado da rebelião pela boca. Então o pecado de Adão foi pela boca. E o começo do ministério de Jesus foi pela boca. Ele fechou a boca. É verdade.
Porque Jesus estava sendo comissionado para ser o segundo Adão. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. E quando Adão comeu do fruto, ele perdeu o quê? O domínio. Porque Adão tinha uma unção de domínio. Tudo estava dominado no Éden. Adão comeu, perdeu o domínio de tudo. E Jesus, quando, agora o segundo Adão, foi cheio do Espírito Santo, ouviu a voz: esse é meu filho amado, a qual a minha alma se compraz. Ele foi para o deserto. 40 dias depois, boca fechada. Verdade. O inimigo foi tentar. Não, mas você está com fome, você está com 40 dias, faz com que essas pedras se tornem pães. Sedução, AP. Claro, deu certo com Adão, vai dar certo também com Jesus. Só que foi o que Jesus disse: está escrito, o homem viverá de toda palavra que procede da boca de Deus. É isso aí. Só um comentário. Em cima do que o senhor estava falando, em cima do que os pastores aqui estavam falando, eu tenho estudado muito escatologia, né? E uma das coisas que eu tenho percebido é que de todos os anúncios, ou de tudo aquilo que Jesus e os profetas, ou seja, eu estou incluindo até o João, Paulo, falam sobre os sinais da volta de Jesus, está o engano. E a gente vê, recentemente, vocês devem ter ouvido a notícia de que na Alemanha foi feito um culto com inteligência artificial. Puseram o pastor, sim, se colocou ali, fez um avatar dele, fez uma ministração. Aquilo leva a gente a pensar, né, do jeito que as coisas estão indo, né, porque quem controla isso, né? Quer dizer, se os pastores estão usando uma inteligência artificial que eles não têm o controle de onde vem isso, quer dizer, o que está sendo colocado, porque é aquele fermentozinho que está sendo colocado ali, para não ter mais pastor hoje, AP. E as pessoas, a igreja não tinha ninguém, a igreja estava morrendo, ficou lotada a igreja. Então, esse sinal do engano nos últimos tempos é uma das coisas mais fortes que a gente vai ver. A gente vai ver isso em Apocalipse, a gente vai ver nos escritos de Paulo, nas cartas de Paulo, a gente vai ver o próprio Mateus 24, Jesus falando. É um sinal muito claro, né, da volta de Jesus. E, infelizmente, nós estamos vendo isso aqui, pastores. E o AP às vezes me manda algumas coisas, a gente realmente fica chocado. Éber, você não acredita. O AP me mandou um vídeo, acho que há uns 3 meses atrás, de que um pastor dizendo num podcast que Deus vai perdoar o diabo no final. Como as coisas estão hoje em dia. É isso aí. Pior, o inferno não existe. Para completar o raciocínio, apóstolo, nós estamos nessa mesa, é uma mesa profética, e muitas restaurações estão acontecendo nesse momento que a gente nem percebe. E Deus está levantando do lado de lá profetas, pastores, evangelistas, que um dia Deus chamou e você pegou e entrou numa rotina, num automático. E essa noite, Deus vai dar uma chacoalhada em você. Para que você, que nem o pastor Éber, que, diga-se passagem, foi meu primeiro pastor em Sorocaba. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus. E nós aprendemos que essa palavra, quem está na igreja, se está lá só para sentar, sinto muito, meu irmão, mas não dá mais tempo de você ficar só sentado. Aqui na ICP, Deus quer que você se mova. Então, AP, são 13 anos indo para o 14º de Sorocaba, na área de libertação, onde a gente vê as pessoas sendo enganadas, onde o diabo se manifesta e fala em línguas estranhas, querido, onde o espírito de engano está numa pessoa. Quantas vezes isso em Sorocaba? A pessoa vem com roupa de profeta, roupa de profetisa, coque na cabeça, Bíblia debaixo do braço, e de repente o Espírito Santo, não estou ali. E aí, de repente, a pessoa começa numa língua a imitar o Espírito Santo, e daqui a pouco, buf, cai endemoniado. E aí eu chamo os ministros e falo: olha, tá vendo aqui uma experiência? O diabo, ele é enganador desde o princípio. Então, esse discernimento, essa chama não pode faltar, porque se a gente não tiver essa sede, a gente vai entrar numa rotina. A gente vai, o fogo no altar, o candelabro, ele apaga.
O fogo no altar é contínuo. Está lá em Levítico, não pode se apagar. É um mandamento, isso nós temos que entender. E não só quem bendito foi falado aqui, só oficiais, evangelistas, pastores, obreiros, enfim. Não, é o corpo, é toda a igreja. E toda a igreja tem que estar nessa mesma visão de eu quero mais, eu quero mais. O meu cunhado, a pessoa para terminar, ele é batizado. Esses dias eu me surpreendi com o meu cunhado. Ele está chegando agora na igreja, é batizado há mais de 25 anos nas águas. E ele me procurou, pastores. E aquilo lá rasgou meu coração. Ele falou, Evandro, eu sou batizado há 24 anos, mas eu me converti nesse sábado agora. Eu me converti nesse sábado agora. Por quê? Porque ele começou a ver o que está em 1 Coríntios capítulo 2, que o apóstolo acabou de falar. Demonstração de poder. Enquanto a pessoa olha o evangelho apenas como letra e não tem a experiência do Espírito, essa pessoa ela esfria, essa pessoa não aguenta, essa pessoa ela cai. Mas quando a pessoa começa a ter uma vida no Espírito, uma vida no poder, é inadmissível, impossível, apóstolo, essa pessoa esfriar. Pastor Evandro, nós estávamos na Europa, na Inglaterra. E minha irmã, muitos anos de cristã. Uma irmã muito séria. Ela declarou, eu não sei se foi para minha filha, Esther, ou para quem foi que falaram para mim. Ela falou, o que eu vi nesta noite, eu só vi na Bíblia. Eu só vi na Bíblia. Ela falou isso aí. Eu falei, Jesus amado, por onde essa irmã tem andado? Então, quanto tempo de igreja, P? Mas eu posso. Mas é fácil, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa vaidade. É fácil você ser religioso. Você compra uma Bíblia, vai na igreja, cumpre os protocolos da igreja e pronto. Você é considerado um religioso. Só que Deus, ele não é isso. Você é considerado um cristão. Hoje a moda é cristão. Cristão, é. Um cristão. Mas só que Deus não... nem religioso, mas é que ninguém quer ser religioso. Não, sou cristão. Sou cristão. Cristão. Só que Deus não é isso. Deus é comunhão, Deus é relacionamento. Deus é Espírito, Ele trabalha em você, você trabalha nele. Eu era crente de igreja tradicional, não tenho nada contra a igreja tradicional. Eu fiz a minha profissão de fé, eu participava de coral, eu fui professor de escola dominical, eu fui superintendente de escola dominical, mas eu só conheci realmente o poder de Deus quando eu fui para uma casa de recuperação e vi o mato brilhar. Só lá. Eu falo, que isso? Não, vocês jogaram alguma coisa que daí lambi o mato ainda para ver se tinha algum produto. Jogaram. Porque ficava verde fosforescente. O AP comeu alga. A pessoa quer ficar. A língua também é fosforescente, né? Eu só vi o poder de Deus e milagres de pessoas que estavam aidéticas e serem curadas do dia para a noite, assim, sem fazer nada. Câncer ser expelido. Pessoas que pediam pão doce para comer em um dia e Deus providenciar no outro. Pessoas que pediam... Você viu. Eu vi isso. Você viveu. Vivi isso. Vivenciou. E aí eu falei aí você assim, não pode ser um crente comum. Não dá. Não dá. Não dá. E uma vez assim, aí desperta dentro de você uma sede, uma fome de cada vez querer mais. Só que, uma vez eu falei pro apóstolo, a gente estava sentado num hotel e não sei o que a gente estava fazendo lá. Eu falei, ô AP, por que será que Deus não deixou eu voltar antes, AP? Por que eu... Aí o AP virou para mim assim e falou, porque você era copo cheio. Daí eu falei, porque você não voltaria. Por isso que Deus não deixou. Porque agora você está vazio. Às vezes você está achando que Deus está permitindo muitas coisas que estão acontecendo. Ah, mas o milagre nunca vem, a promessa nunca vem. É porque você não está pronto e você tem que estar
pronto. E para estar pronto, você tem que desejar, você tem que estar disponível. E para estar pronto e disponível, você tem que buscar. E para buscar, se buscar de qualquer maneira, que nem o pastor falou, não vai adiantar. Você tem que ter relacionamento, você tem que desejar do fundo do seu coração. Existe mais nada que seja importante do que a presença dele. Existe mais nada que seja mais querido do que ele. Aí você vai ter. Tem uma irmã aqui que tá falando, nossa, mas tá muito chato. Tá chato, querida, porque você é uma encardida. Tá chato porque você tá fora, você tá na carne. Tá chato porque você não se posiciona, você quer revelação. E esta é a revelação de Deus para você nessa noite, minha irmã. Eu não li nada aqui, você não escreveu nada, mas você está falando, nossa, mas tá chato porque Deus está falando contigo. E Deus quer que você se esvazie em o nome do Senhor Jesus, porque esta noite é noite de libertação. Aleluia. Sua vida está parada, nada está acontecendo na sua vida, você entrou aqui nessa live, você recebeu até uma palavra, não é a primeira vez que você está aqui não, é a terceira vez, tá? Já vou revelar, a terceira vez que você está aqui, eu não te conheço, mas o Espírito Santo te conhece e está revelando, e o Senhor quer que você se humilhe diante dele, porque Deus vai começar a restaurar a sua vida, inclusive sua vida sentimental, que é um engodo, é um engano. Você só sofre, só entra em relacionamentos errados. Você está igual a mulher do poço de Samaria, entendeu? E o Senhor declara para você que até esse homem que você está se relacionando, ele não é da parte de Deus para você, e por isso que você está sofrendo. Pastor Elias. Meu Deus, AP. Olha, o que já foi declarado nessa mesa, nessa noite, antes mesmo do AP falar, o Espírito Santo já estava falando que cada palavra que foi lançada aqui nesta noite já está acontecendo libertação, né? O Espírito Santo falava assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, pessoas estão, as palavras lançadas são verdade nesta noite, são verdades para a sua vida. E enquanto a palavra estava sendo falada aqui nesta noite, a pessoa que estava ouvindo, ela estava sendo liberta, dúvidas estavam sendo esclarecidas na vida delas, né? O apóstolo Paulo, ele foi muito feliz quando ele citou, separou o conhecimento humano que ele tinha, né, com o poder de Deus, né? Ele separou o conhecimento de Deus com a filosofia humana, porque ele sabia muito bem o que poderia acarretar o resultado se ele fosse na letra, se fosse no conhecimento, né? Porque ele já havia vivido experiência com a letra, né? E o resultado que deu a letra. Mas ele foi, né? Ele já separou e disse realmente, quando o AP lançou aqui a pergunta, né? O apóstolo Paulo ele já está respondendo aqui no segundo ponto que ele fala, né? Que é a respeito da demonstração de poder, como essa demonstração de poder é feita através do Espírito Santo, através do Espírito da palavra, né? E nesta noite, meus irmãos, dois pontos importantes que eu vi aqui na palavra de Deus é o revestimento de poder na vida do homem, e também a fé não pode faltar, tem que estar junto, revestimento de poder e a fé tem que andar junto, né? Então, para o homem não fraquejar na caminhada, porque a Bíblia diz, a palavra que nós aprendemos a respeito do Evangelho de Jesus, que ele é simples, né? Mas acontece, né? Ele diz na sua palavra que o justo viverá pela fé. O justo, fala, o meu justo, ele vive pela fé. É isso que faz o justo ter vida, viver, faz ele viver na justiça, né? Provar da justiça de Deus é a fé dele. É algo muito forte, né? O que está acontecendo aqui nesta noite, né? O mover do Espírito Santo, AP, de repente nós estamos conversando aqui, estamos aguardando, né? Vai ter um momento de ministrar uma palavra, a palavra profética, ela já está sendo ministrada nesta noite, as pessoas já estão sendo libertas nesta noite, pessoas já estão sendo libertas nesta noite, Aleluia. Já estão sendo transformadas nesta noite, eu vejo águas fluindo nesta noite, pessoas já estão bebendo desta água,
água, já estão sendo cheias do Espírito Santo, está ouvindo esta palavra, uma palavra viva, é uma palavra viva que está fluindo no coração dela, que está fluindo, já está trabalhando restauração, coisa nova, é isso, é a palavra de Deus, é que restaura. O poder do Espírito Santo, você sendo renovada e restaurada. É uma coisa linda, enquanto a gente vai ouvindo o Espírito Santo usando aqui a vida dos seus filhos, né? O Espírito Santo vai falando com nós também. E nós, meu Deus, que isso é forte, isso é tremendo. E eu creio que nesta noite você também aí está pegando essa palavra, tá comendo essa palavra, né? Como o AP citou, só um exemplo, né? Ali de Sansão, né? Quando ele perdeu, quando o Espírito Santo saiu dele e ele pensava que ainda estava com o Espírito Santo. Imagina, ele querendo fazer a mesma coisa, ele com a sua postura, com o conhecimento que ele tinha, com a experiência que ele tinha, mas não valeu de nada, porque estava sem a presença do Espírito Santo. Não fez a diferença. O Espírito Santo, ele faz a diferença, porque o próprio Jesus, quando ele chamou os discípulos, qual foi o segredo que ele deu para os discípulos seguir no seu chamado? Ser revestido do Espírito Santo. É o Espírito Santo. É Ele que te levanta, é Ele que te fortalece, é Ele que te segura, é Ele que faz você passar. É Ele que faz você passar pelo meio do fogo, é Ele que faz você passar pelo meio das águas, é Ele que coloca você no meio do fogo e o fogo não te queima, é Ele que quando você está diante de situação difícil na sua vida, mas você está cheio do Espírito Santo dentro de você, está queimando, você não quer nem saber, está queimando, você sabe que Deus está com você, que o Espírito Santo, Ele está fazendo algo pela tua vida, aleluia, você sabe, sabe por quê? Porque a palavra é a palavra de vida que nesta noite está sendo lançado para a tua vida, nesta noite. Vai comendo dessa palavra, vai revestindo, vai se enchendo dela aí, porque daqui a pouco ela vai transbordar, aleluia, a tua história e a tua vida não será mais a mesma a partir de hoje, amém? Não será mais a mesma em nome do Senhor Jesus, e eu creio que a palavra de hoje sobre a sua vida é para exortar, para edificar e consolar você nesta noite. O Espírito Santo quer se mover na sua vida de uma forma poderosa, de uma maneira tremenda, e você não pode permitir que você entre numa acomodação. A palavra do Senhor diz, Jesus declarou, se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, João 15:7. Jesus disse, se permanecer é persistir. Permanecer é persistir. Permanecer é não desanimar. Permanecer é ser constante, perseverar, não desanimar, ser constante. Ser constante. Eu gosto dessa palavra, ser constante, permanente. É andar diante do Senhor crendo, louvando, adorando, glorificando, exaltando, reconhecendo cada momento da sua vida a interferência da parte de Deus. Parece que não está acontecendo nada, apenas parece, mas está acontecendo tudo. Peça para o Senhor abrir os teus olhos espirituais. Porque quando aquele moço chegou diante de Eliseu, falou, estamos cercados. Estamos cercados na montanha de Dotã. Olha, profeta, estamos cercados. Só qual foi a primeira oração que o profeta fez? Senhor, abre os olhos dele, porque maiores são aqueles que estão ao nosso redor do que aqueles que estão lá fora. Sabe o que Deus fez? Deus abriu os olhos daquele jovem.
E ele viu que havia um exército em volta de quem? Do profeta. Porque era um profeta que permanecia, era um profeta permanente, que permanecia. E o Espírito está chamando você hoje. O Espírito Santo está chamando você nesta noite. AP Wagner, o Espírito Santo está chamando hoje. Está convocando muitas pessoas a voltar a se apaixonar pelo Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo está convocando muitas pessoas para se apaixonar, aleluia, pelo nosso libertador e salvador, autor e consumador da nossa fé, que se chama Jesus Cristo. Aleluia. Volta a se apaixonar por Jesus, meus queridos. Aleluia. Não deixe esta chama se apagar, porque o diabo, ele tem usado das legalidades para esfriar esta chama no coração de muitas pessoas. E muitos não estão mais fervorosos, infelizmente. E Hebreus 1:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, que esta chama hoje ela venha se reacender. Eu vi um espírito de frieza quando eu sentei aqui, quando eu me assentei. Eu vi um espírito de frieza na vida de muitas pessoas, muitos corações. Eu vi a mesma coisa. Olha aí. Foi a mesma coisa. Eu sentei aqui e falei, Jesus, tem meu misericórdia. Deus. É. E glória a Jesus, nós louvamos a Deus. Primeiramente, pela palavra do Senhor Jesus, mas também eu quero louvar a Deus. Eu vi os profetas falando aqui, mas eu quero louvar a Deus pela vida do nosso apóstolo Sérgio Lopes, porque ele é um grande educador da fé. A primeira vez que eu ouvir sobre fé inabalável foi através do apóstolo, das ministrações na rádio. E eu achei aquela ministração poderosa, a fé inabalável, a fé que atrai a Deus, a fé de qualidade, a fé prática, a fé que funciona, a fé que manifesta sinais, milagres. E eu ficava maravilhado, porque realmente ele falava e ele trazia depoimentos, testemunhos, experiências. E a minha fé também ela foi se desenvolvendo conforme eu ia ouvindo aquilo. E aquilo enchia o meu espírito. Pois fim, queridos, eu queria dizer a todos que nos ouvem que esse momento aqui é tão importante para todos nós da mesa, para todos da equipe e para todos que estão ouvindo. Preste bastante atenção, porque Deus não mudou. Ele continuou o mesmo. Jesus não mudou, ele continuou o mesmo. O Espírito Santo não mudou, continuou o mesmo. A palavra é a mesma. Aleluia. E o sobrenatural está em evidência. É verdade. O que está acontecendo? São muitas coisas que estão acontecendo nos últimos dias. E Jesus disse lá atrás, no jardim do Getsêmani, vigiai e orai, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto, né? Está pronto. Então nós temos que entender que a nossa carne, ela nunca vai se converter. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, a parte A, Paulo recomenda muito a igreja de Gálatas, dizendo: andai em espírito, para não satisfazer as concupiscências da carne, os desejos desordenados, né, da carne. Então, muitos, na verdade, começam andando no espírito, começam a enxergar coisas espirituais e começam a ter experiências espirituais. Mas quando esta pessoa ela começa a sair deste caminho, deixar de andar no espírito, com o espírito, ele começa a andar na carne. E Paulo também exorta a igreja que na carne ninguém pode agradar a Deus. Ninguém consegue agradar a Deus na carne. Porque o Senhor ele é espírito, o reino dos céus é espírito, a palavra é espírito.
João 6,63 está dizendo que a carne para nada se aproveita, mas os meus ensinamentos são espírito e vida. Então a palavra é espiritual, meus queridos. E nós podemos dizer muitas coisas que levam um homem, uma mulher de Deus a se esfriar, a deixar a sua comunhão. Podemos pontuar muitas coisas. E a primeira dela é deixar de andar no espírito. Josué 1,8, ele recebe uma pontuação para a sua jornada, para viver promessas, que diz assim: medita no livro de dia e de noite. Para quê? Para ser bem sucedido no teu caminho. Né? Em tudo que fizer. Então, ele recebe também recomendações para olhar para a esquerda e não olhar para a direita. Então, muitas pessoas acabam deixando a carne entrar e não medita mais como antigamente. A palavra de Deus, ela ainda é e sempre será autoridade em nossas vidas. Provérbios 16:1 diz que o homem faz plano, mas a resposta vem da boca de Deus. Então tem muitas pessoas que não estão mais buscando a Deus. Não estão mais andando no espírito. Antigamente dava passos somente se Deus falasse. Fazia coisas somente se Deus se revelasse. Este zelo, ele foi deixado de lado por muitas pessoas. Quero fazer uso aqui das palavras, uma das palavras que o pastor Heber estava falando. Muitas pessoas se acostumando e com tudo. Só que tem muitas pessoas se acostumando com o poder de Deus. Elas estão se acostumando com o poder de Deus e pensando que ela pode permanecer assim, desta forma, quando na verdade não pode. Não pode. Muitas pessoas caindo em laços de pecado, laço de distração, a falta de temor, infelizmente, a vaidade, o orgulho, e começa a entrar essa rebelião dentro do espírito. Mas um mal do século presente, na minha concepção, é o veneno do secularismo. O veneno do secularismo tem entrado no espírito de muitos homens que oravam, não estão orando mais. Estão entrando no coração de muitas mulheres, de muitos jovens que oravam, se santificavam, se separavam para o Senhor, não se separam mais. Infelizmente, esse veneno do secularismo está matando a fé de muitas pessoas. Então, meus queridos, nós temos que zelar literalmente por aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12 para a gente buscar os dons com zelos. E depois, pastor Célio, esse zelo ele tem que desaparecer? Ele tem que desaparecer, pastor Elias? Pastor Heber? Ele tem que ser contínuo. Nós temos que zelar pelos dons que nós recebemos. E eu creio que é em proporção de evolução. Eu creio que é em proporção de evolução. Sim. Porque o Espírito Santo, ele nos surpreende. Sim. E você não pode se acostumar com o mesmo, mas você vai se acostumar com a presença do Espírito Santo agindo e evoluindo em movimento. Exatamente, eu concordo plenamente. Porque se você é fiel no pouco, você recebe o muito. Então quem é zeloso com o dom, Deus dá outro dom. É verdade. Labacanta, labantúria. Oh, aleluia. Agora, se você não tem zelo, Deus não vai confiar outro dom. E se você não tem outro dom, você não vai ver outros sinais. Nagassanda coma nagassúbia. Você não vai ter novas experiências. Mas quando nós temos o zelo com o dom, Deus confia outros dons. Eu aprendi isso com a minha mãe na fé. Ela falava muito sobre isso. Então, este zelo, ele faz toda a diferença. Muita diferença. Eu vou já passar para o apóstolo. E o que vamos falar de atualidade. Vamos falar de coisas presentes. Vamos falar daquilo que a gente está vendo e andando, né? E vocês, pastores aqui, melhor para testificar do que eu, né? O zelo que o nosso apóstolo ele passa, né?
com a palavra, com a pregação, com as coisas do Senhor, até a forma de entregar a revelação, a forma de discernir o momento, né? As pessoas que estão recebendo, o público que está recebendo este zelo. Este zelo, ele é contínuo. Tem duas mulheres na Zona Leste que, desde que eu as conheço, uma especial há 22 anos. Olha, é o mesmo zelo, é aquela cartilha, mas é aquela cartilha que o Espírito Santo sempre visita ela com mais, e ela mantém aquilo, e ela é chata, literalmente, porque ela tem um padrão com Deus. Ela zela por aquilo que Deus deu a ela. Duas mulheres, né? Uma é a Maria José do Rancho dos Profetas e a outra é a Bispa Flor de Lis. Duas mulheres que... Imaginei essas duas. São dois polos, assim, de referência. Pilares. Dois pilares. Dois pilares. Não muda. Não muda. É interessante a segurança. Você vai no culto já sabendo, eu vou encontrar aquilo dali e mais, porque são pessoas leais ao Senhor. E quando eu comecei a querer ir na comunhão plena, teve um pastor, o Paulão, que Deus um dia me permita trazer ele aqui. Paulão, porque é intimidade, pastor Paulo. E aí é o seguinte, eu quis ir no Tatuapé. Falou, eu não vou conseguir ir na Quatá, eu queria muito ir na Quatá. Ele falou, varão, é o seguinte, varão. Deixa eu te falar, olhou bem no meu olho e falou, é o seguinte, você vai lá no Tatuapé, na Azevedo, eu vou com você. A gente vai, eu tô de carro. Mas é o seguinte, varão, jejua, você tem que ir no óleo, hein? Desse jeito. Você jejua, você tem que ir na revelação, hein? Porque o homem é do fogo, o homem é dos mistérios, revela tudo. Falou assim pra mim, ele quis me colocar uma intimidação, mas eu achei engraçado, é a segurança. Falou, você vai lá e você vai encontrar fogo, você vai encontrar revelação, você vai encontrar manifestação do Espírito. Irmãos, isso é glorioso. E você foi, AP? Eu fui. Hã? Eu já estava em percurso de jejum, podia falhar, né? Então, aquele dia eu fui, o senhor ministrou, falou sobre até os 4 gafanhotos. Deus usou o senhor poderosamente, como sempre. Então, esta comunhão, ela tem que ser cuidada. Muitas pessoas que estão ouvindo aí, meus queridos, eu vou passar para o apóstolo Sérgio Lopes. Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus de detalhes. O apóstolo Lopes tem uma ministração. O Espírito Santo tem ciúmes de você. Essa pregação também mexeu muito comigo. Eu tenho ela em DVD lá. O Espírito Santo tem ciúmes de nós. E muitas pessoas não estão mais apaixonadas por esta comunhão. E não estão mais se preocupando com estes ciúmes. Falam qualquer coisa, andam com qualquer pessoa. E o Espírito Santo se entristece. Então o fogo, ele sai, ele é extinguido. E Paulo fala para a gente não extinguir o Espírito Santo. O pecado entristece o Espírito Santo. Mas hoje, irmãos, hoje é um dia de libertação, é uma noite de renovação. É uma noite que o Senhor quer levantar pastores. Tem 3 pastores que estão ouvindo aí. Eu não vou te expor jamais, quem sou eu? Mas o Senhor está falando, são 3 líderes que o Senhor quer reativar a tua comunhão profunda, porque dons estão parados. Aleluia. Literalmente estão desativados. Tem inabilidade de vida. Onde tem inabilidade de vida não tem produção, não tem produtividade, não tem frutos, tem esterilidade. E o diabo está colocando uma vergonha na tua liderança. Em nome de Jesus, isso está quebrado, está anulado, em nome de Jesus. E hoje o Senhor quer renovar aliança com muitos aqui e quebrar cadeias de pecados, quebrar cadeias malignas, opressões, porque tem poder de Deus liberador aqui nessa noite. O Senhor quer trazer novas experiências sobrenaturais, sinais, poder, aleluia, maravilhas, prodígios, através das suas mãos, através das suas declarações, fazer caroços desaparecerem, fazer surdos ouvirem, cegos enxergarem.
paralíticos levantarem, pessoas literalmente ser visitadas com o poder de Deus de uma forma que você nunca viu. Esta pessoa é você. Literalmente você faz parte do corpo de Cristo. E o Senhor, aleluia, Ele é apaixonado por você. Então volta para o caminho da rota do fogo. Volta em nome do Senhor Jesus a orar. Força um jejum. Entra pelo caminho do quebrantamento, do arrependimento, aleluia, porque o Senhor quer derramar sobre a tua vida, o Senhor quer enviar. Tem muitas pessoas aqui que precisam ser enviadas. Eu estava no banheiro antes de sentar nessa mesa e o Espírito Santo falou para mim se ajoelhar. Eu me ajoelhei no banheiro. Oh, meu Deus do céu, esse profeta, ele vai dar lugar daqui a pouco. Eu vi uma âncora grande na frente da TV. Eu tive uma visão, uma âncora muito grande na frente da TV. E o Espírito ministrou, meu Espírito, tem muitas pessoas paradas, atracadas. Não vai, a vida está literalmente travada. Labacanta lamantúria. E eu comecei a repreender aquela âncora, repreender toda a paralisia no mundo espiritual. Aleluia. Meus queridos, eu quero dizer aqui, tem fogo do Espírito Santo caindo na cabeça de pessoas. Tem pessoas que vai ser batizada com o Espírito Santo aqui nesta noite. Aleluia. Tem pessoas que vai ser visitadas na madrugada. Labacalamanturia, porque tem gente que vai ser, aleluia, impactada, vai ser uma experiência com Deus vivo, o Deus que sai da Bíblia. Eu vi um fogo fino na coluna de uma mulher, tocando na coluna lombar dela enquanto ela está dormindo, aleluia, atingindo essa região da bacia, região pélvica. Vai ser uma experiência única. Aleluia, porque você tem um chamado de Deus. Tem pessoas que vão receber curas, aleluia, nesta madrugada. Aleluia, sabe por quê? É o amor de Deus, aleluia, para com a tua vida. Deus está contigo. Médico não vai te tocar, é o próprio Deus, é o próprio fogo do Espírito que vai te tocar. Aleluia, pessoas que vão ser libertas da labirintite, de enxaqueca, aleluia, sabe por quê? É o amor de Deus, testificando o que está sendo dito aqui, porque você tem que voltar para o altar, você tem que voltar para o fogo, aleluia, você nunca podia ter saído do caminho do fogo, aonde que o Senhor te chamou, do caminho da oração. Labacalamanturia, aleluia, vai sentindo este fogo aí, meu querido e minha querida, aonde você está, vai sentindo fogo, vai sendo renovado agora, aleluia, porque o Espírito Santo já está, aleluia, operando, aleluia. Apóstolo, tinha uma revista chamada A Meia-Noite, chamado, o senhor lembrou dessa? Lembra? Chamado da meia-noite. Oh, aleluia. Meus queridos, o Senhor está chamando muitas pessoas para a meia-noite. Muitas pessoas precisam entrar na madrugada. Tem pessoas aqui que têm chamado para entrar na madrugada. Não são todos, mas o Espírito Santo está convidando você novamente.